teologia, a ciência que se ocupa do estudo acerca de Deus, sua natureza, seus atributos, sua revelação e todas as doutrinas que se derivam dela. É através das matérias da teologia que se busca um entendimento sobre a forma como Deus se relaciona com o mundo e com os homens. Como qualquer outra ciência, a teologia pode incorrer no risco de se fechar dentro de suas questões e abandonar a realidade do prático, do dia a dia, e deixar de fazer sentido na mente e nas inquietações daqueles que caminham pelo cotidiano. E de forma ainda mais agravante, pode acabar restrita a 4 paredes de um confinamento religioso, onde o discurso se limita a prosélitos, membros de uma comunidade de fé que deixa de se comunicar com a sociedade que a cerca. Como fugir dessa tendência? Como encontrar relevância em um cenário desconectado do discurso religioso? Fique atento, o programa Teólogos está só começando. Teologia tem por natureza ser um pressuposto orgânico da vontade de Deus comunicada a partir de uma comunidade para uma outra comunidade. Nós temos pastores, evangelistas, nós temos membros que comunicam a vontade de Deus porque a receberam. Essa comunicação da vontade de Deus para as pessoas que ainda não ouviram falar sobre ela é basicamente o que eu entendo por teologia. Eu acho que o estudo da teologia e o estudo da religião, eles estão sempre muito ligados com os estudos sociais. Eles representam muito do que as pessoas pensam e explica muito de como elas se comportam. O desafio da teologia é ela sair dos seus espaços, de deixar de dialogar apenas com os teólogos e os religiosos, né, dentro do interior das igrejas, mas que ela faça a curva hermenêutica completa. Ela parta da revelação cristã, do texto bíblico, e compreendendo os seus princípios, faça a aplicação e a devida contextualização para apresentar a mensagem cristã à vida da sociedade e das pessoas hoje. Todo o exercício da religião cristã gira em torno da proclamação, ou seja, do comunicar a mensagem do Evangelho a um mundo que precisa se reaproximar de Deus. Muitas vezes, porém, a teologia é vista como um estudo ou uma mensagem para os próprios membros que compõem determinada igreja, ao invés de dialogarem com outras igrejas, outros espaços organizacionais e especialmente com outros públicos. Foi pensando em como transformar essa realidade que vários estudiosos da teologia aplicada começaram a trabalhar, dentro do contexto sociológico e missional, com o termo teologia pública. Mas seria essa teologia algo novo e revolucionário ou apenas um convite de retorno à essência da revelação? Teologia pública é um termo que começa a ser usado muito recentemente como um apelo para que as comunidades parem com aquilo que elas estão começando a fazer, que é voltar-se para si mesmas, criar os seus próprios guetos e se comunicar entre si. É bem comum uma herança de um momento do modernismo a gente pensar religião conectado somente com o que acontece dentro da igreja, por exemplo, e não no restante. E daí quase que a teologia começa a se preocupar também mais com esse comportamento ligado aos ritos litúrgicos, aos momentos onde as pessoas se encontram para adoração e assim por diante. Quando a gente comunica apenas para nós mesmos, para aqueles que já são convertidos, para aqueles que já estão no meio do povo, nós temos uma missão sendo feita aqui. Nós temos, claro, um engrandecimento das pessoas, um elevamento, um discipulado, isso tudo é fenomenal, faz parte. Mas quando isso se resume a todo o propósito da nossa existência como comunidades religiosas, e nós não nos comunicamos mais com o mundo fora das paredes da igreja, nós estamos incorrendo num dos piores pecados, na minha visão. Porque quando Cristo vem, sai do seu conforto, se transforma em homem, em carne, ele veio justamente mostrar que a sua pregação não estava fechada. Ele veio aqui para pregar ao mundo. A sua mensagem, inclusive, várias vezes a gente vê isso no Evangelho, né? Eu vim aqui para salvar o perdido. Aqueles que estão salvos não precisam de salvação. A teologia pública se resume, na minha visão, justamente nessa necessidade da igreja olhar para
além de si mesma, para a sociedade à sua volta e poder modificar essa sociedade a partir da sua pregação. Nós temos uma mensagem clara que precisa ser pregada, que precisa ser anunciada. Nós não precisamos diminuí-la. O que nós precisamos fazer é contextualizá-la. E a teologia pública conclama com que a igreja faça justamente isso. Contextualize a sua pregação. Conte para o mundo as boas novas do Evangelho, mas de uma tal maneira que possa fazer com que o Evangelho seja transformador do cenário público. Isso se dá de duas maneiras. Primeiro, parte da mensagem bíblica vai olhar para as práticas da sociedade e vai dizer: estas práticas não são adequadas. Elas não constroem um bem comum, elas não contribuem para o bem-estar geral da sociedade, elas não promovem justiça, equidade, paz, amor, uma personalidade do indivíduo que seja saudável, integral, equilibrada. E quando ela faz isso, é um benefício, porque ela está ajudando a sociedade a buscar uma transformação. Tradições que a gente constrói com o passar dos anos, mas que precisam ser revistas porque não foram construídas numa boa base. E esse é um valor importante que a teologia presta à sociedade. O outro é olhar para a vida das pessoas e identificar princípios, ações, valores que estão de acordo com a mensagem do texto bíblico, com a teologia cristã, e vão achar ali um ponto de contato para apresentar aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas e como ele se manifesta, né, dentro da sociedade, nas relações, e encontrar esse ponto de apoio das escrituras cristãs com a vida das pessoas. Ele também tem um aspecto positivo, que é o de reforçar que ao longo de toda a sociedade, de toda a história, Deus tem agido na vida dos seres humanos e a sua mensagem, ela encontra um eco na vida das pessoas. E talvez esse seja um desafio atual para a teologia, repensar a sua relevância para todas as esferas da vida humana. Então, por exemplo, no trabalho, né? Qual é a esfera, de que maneira a religião também determina aquele momento ou ajuda a descrever o momento da religião, do trabalho, ou o momento do lazer. Eu acho ainda mais desafiador para o pensamento tradicional. Como que a religião, o que a religião fala sobre o momento do prazer ou do lazer? Parece que a gente herda uma maneira dicotômica de pensar sobre isso. Se na região, na cidade, ou mesmo no bairro onde você está como igreja, os índices de criminalidade são altos, os índices de prostituição, roubos e tantas outras coisas ruins que existem, elas não modificam porque a sua igreja está ali. Talvez o evangelho não está transformando aquela sociedade tal como deveria estar transformando. Nós, como comunidades religiosas, temos uma mensagem extraordinária para ser pregada. Uma mensagem de salvação, de transformação, não só para nós, mas para todas as pessoas, para a sociedade à nossa volta. Nós estamos falando de uma teologia pública que precisa ir para além dos nossos muros e transformar essa sociedade para aquilo que Deus pede para que nós possamos ser. Existe um paradigma do reino, e esse paradigma do reino não pode estar no privado. Muito do que a gente faz sobre missão acontece dentro da igreja. A gente prepara programas, chama as pessoas para virem à igreja, porque a igreja, essencialmente, é a esfera para esse tipo de atividade espiritual, né? A gente tem alguma atividade para as casas também das pessoas, porque a gente entende que nas casas, nos lares, você tem ali algum tipo de atividade, pequenos grupos, ou entregar literatura nas casas, esse tipo de coisa. Tudo bem, a religião também alcança o lar. Mas qual a estratégia que a gente tem de missão para o ambiente de trabalho, por exemplo? Será que não estamos observando a cada dia nossa mensagem se tornando cada vez mais eclesiocêntrica? Ou seja, cada vez mais centralizada nas próprias fileiras de nossas igrejas, sem encontrar ressonância no mundo à nossa volta? A teologia é fruto especificamente de um conteúdo revelado, que traz uma mensagem de transformação e redenção a cada ser humano de volta a uma comunidade com o divino. Teologia é o estudo, portanto, da própria realidade que nos cerca, observada, porém, pelo prisma de tudo aquilo que desmoronou por causa do rompimento com Deus. Se essa é uma definição precisa,
Por que então a teologia não poderia oferecer respostas e soluções para a sociedade como um todo, transformando e redimindo nossos vínculos sociais, nossa economia, política, tecnologia, saúde, educação e tantas outras áreas? Como igreja eu preciso ter menos interesses privados, organização do culto, como que eu vou fazer a liturgia, ou outras coisas que são estruturais, importantes, que eu preciso ter por dia a dia. Elas precisam ocupar o seu espaço, mas um espaço reduzido. E eu preciso ter um espaço muito maior para coisas que são maiores e mais importantes, que são referentes à esfera pública. Como a adoração a Deus é importante. Como adorarmos a Deus. Por que devemos adorar a Deus? Essa é a comunicação que eu tenho que gastar maior parte do meu tempo. E onde que eu comunico com a esfera pública? Nos locais públicos. É sempre comum usar a ideia da praça. A praça como ambiente, né? Quando você vai na praça, ali está todas as pessoas. Se eu estou na praça e converso com elas, eu tenho interlocução com as pessoas que estão ali, eu estou falando no bem público. Quando eu estou em casa, em contraponto a essa praça, eu tenho aquilo que é privado. A igreja precisa sair das discussões que são muito privadas, próprias, são dignas, são necessárias, e ir cada vez mais para as discussões globais, para as discussões que são inerentes à esfera pública. A teologia pública permite que a sociedade levante as perguntas e demonstre as suas necessidades, e ouvir a isto no diálogo é muito importante. Qual é o papel da teologia nesse diálogo? É ir ao texto bíblico, com as perguntas da sociedade em mente e encontrar ali as respostas. Trazer para o contexto das pessoas aquilo que a reflexão teológica encontra nas Escrituras e apresenta como resposta às perguntas que nós temos hoje na sociedade. É possível estar no espaço público e não discutir aquilo que muda a vida das pessoas. Alguém disse certa vez que o cristianismo tem excelentes respostas para perguntas que não se fazem mais. Por isso, a necessidade de uma teologia pública que ouve as perguntas da vida das pessoas hoje, o que a sociedade busca em termos de conhecimento e de descobertas, e voltar ao texto bíblico, voltar à revelação cristã e apresentar estas respostas. Porque quando nós vamos até esses locais e damos a resposta bíblica, a resposta que Deus tem para a sociedade sobre os objetivos, precisamos reduzir a criminalidade. Deus não tem um paradigma para isso de alguma forma? O problema é que a gente também, como igreja, podemos ir para os objetos políticos só para defender aquilo. Vota um dia especial do jovem evangélico. Voto tal coisa. Consigo a rua agora chama o nome de um pastor. Tem sua relevância, mas é uma relevância bem pequena. O objetivo de estarmos juntos ao poder público não é que eles nos beneficiem, é com que a mensagem que nós temos, uma mensagem bíblica, possa beneficiar o maior número de pessoas. Porque se nós acreditamos que a nossa teologia ela tem poder transformador, nós vamos querer fazer o quê? Transformar pessoas. Nós queremos levar até as pessoas essa mensagem e transformá-las a partir dela. A atitude da igreja, como eu falei, é buscar ela se interessar pelo debate, no sentido assim, do diálogo com o contexto social, com a cultura, para responder, para oferecer a resposta do Evangelho às pessoas, entende? Então ela tem que ser mais proativa, ela tem que sair das suas paredes ali e ir onde as pessoas estão. Eu acho que isso que a gente enxerga na Bíblia sempre, essa iniciativa, tanto no ministério de Cristo como dos apóstolos, essa noção do envio mesmo, entende? De você ir até lá e propor o diálogo e escutar quais são as perguntas das pessoas, se contextualizar para transmitir aquela mensagem de acordo com códigos e ideias e narrativas que estão presentes ali e que fazem sentido para aqueles que estão lá. Muitas vezes parece que a gente não acredita realmente nisso na prática, porque a gente tem vergonha de chegar para as pessoas e falar: olha, eu tenho uma mensagem aqui, uma mensagem bíblica profunda, real, que muda vidas e pode mudar a vida sua e da nossa comunidade.
Seja pelo ceticismo em relação ao poder do evangelho, ou pelo medo de se engajar em uma cultura hostil ao cristianismo, ou até mesmo pelo simples fato de esquecermos de olhar para fora de nossos muros, a verdade é que a relevância teológica das igrejas acaba esmorecendo em seu avanço na sociedade. Abrir espaço para a invasão do discurso secular e do afastamento natural de um mundo sem Deus é sem dúvida algo que precisa ser revertido. Por outro lado, há o perigo de se buscar uma maior relevância no cenário público, se misturando de tal forma com organizações estatais e ideologias a ponto de se deformar e perder completamente a identidade e o propósito da nossa mensagem. Quais são os diagnósticos? Onde estão os perigos e desafios? Qual o rumo certo a se olhar na hora de traçar a nossa rota? De uma maneira um pouco mais ampla, historicamente, o que a gente percebe e é aceito como o começo da cristandade lá atrás com Constantino, no terceiro século. Então, o que acontece? Naquele momento há uma mistura, uma fusão do público com o religioso, a igreja com o Estado e assim por diante. A modernidade trouxe novas perguntas e deslocou o lugar da religião para um espaço particular e não mais no espaço público. Embora a religião esteja presente no espaço público, ela é uma religião social, ela é uma religião que foi sequestrada pelo Estado, pelos governos, e não mais a religião das igrejas, não mais a religião da fé. Eu vejo um perigo muito grande no parasitismo ideológico, que é um fenômeno da biologia que explica esse fenômeno na teologia. A ideologia se junta à teologia, ao cristianismo no caso, e o cristianismo se torna o hospedeiro dessa ideologia. E a ideologia vai se alimentando daquilo que é benéfico às suas causas, às suas pautas, na Bíblia, no cristianismo. Mas com o tempo, a ideologia vai assumindo o protagonismo e o cristianismo vai sendo deixado de lado. O resultado final é uma inversão. A teologia cristã, que era a locomotiva, se torna apenas um vagão dispensável ainda. Nós temos alguns autores que vão falar das religiões substitutivas, né? Dessa perspectiva, a ciência é uma religião, a cultura e o entretenimento se tornam uma religião. Vários elementos da vida hoje suprem o papel da religião. Então a religião ela está presente no espaço público, mas não necessariamente a teologia cristã se faz presente nesse espaço público. A vida das pessoas não passa pela igreja, não é? A igreja não tem uma voz marcante na sociedade ou determinante, como tinha até poucos anos. E certamente que esse processo de secularização fez com que a igreja não mais ocupasse esse lugar. Quanto de intenção, quanto que movimentos sociais, quanto que isso influenciou na nova configuração, eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Mas, por um lado, fazendo um pouco de uma autocrítica, eu acho que fomos nós, até certo ponto, que não prestamos atenção de que a igreja nunca poderia viver naquela zona de conforto social, sabe? Onde, esperando que todos viessem perguntar a sua opinião e que viessem até ela, porque é o povo de Deus, através da apresentação do Evangelho, que sempre deveria ter o dever de buscar aquele contexto, apresentar os princípios do reino de Deus e causar a transformação e buscar a conformidade com a vontade de Deus nos seus contextos. Nem sempre o problema é a afronta direta. Muitas vezes o problema é o oferecimento de uma alternativa. Algumas ideologias se comportam como uma religião. Elas têm uma explicação, uma doutrina a respeito da origem, da queda, qual é a causa do problema social. Elas têm uma doutrina da salvação, uma soteriologia. Algumas têm até a figura do Messias político. E quase todas elas têm uma escatologia, ou seja, elas entendem a história como uma narrativa com um final, um telos da história, né? E isso, paralelo ao cristianismo, tende muitas vezes a obscurecer a doutrina cristã. Então a minha escatologia deixa de ser
a volta de Jesus, novo céu, nova terra, e passa a ser um outro novo céu, uma outra nova terra, né? E a inversão de prioridades entre a teologia cristã e a ideologia que o cristão segue, ela pode levar à idolatria. Jesus deixa de ser o Senhor e passa a ser um mero militante das minhas causas sociais. São dois paradigmas que eu vejo na Bíblia que são muito claros. O primeiro paradigma é o paradigma do próprio Jesus, quando ele diz, né, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós precisamos deixar bem claro que um lado é a política, o outro lado é a religião. Nós não podemos transformar a religião em um objeto político. Não é essa a questão. A questão é que a política pode se beneficiar muito se ela ouvir a mensagem de Deus. E se nós, como agentes, como teólogos públicos, como pessoas interessadas no bem público, nós possamos estar juntos nas discussões. Não como a palavra final do objeto, mas como aqueles que têm uma voz profética vinda de Deus. A sociedade, aí entra o segundo princípio, a sociedade pode ou não escolher essa voz, pode ou não optar por estar de acordo com a vontade de Deus ou não. E sabe por que eu digo que ela pode fazer isso? Porque esse é o paradigma do próprio Cristo, do próprio Deus. Que Ele não nos obriga a aceitar a sua cruz, a sua salvação. Ele nos convida, Ele é enfático em pedir para que nós possamos obedecê-lo, segui-lo e amá-lo. Assim como Ele fez tudo por nós, Ele pede que nós façamos tudo por Ele. Mas Ele em momento nenhum nos obriga. Ele deixa claro que isso é uma decisão de cada um de nós como seres humanos. Então, desenvolver uma teologia pública que dialoga com a sociedade, que traz respostas aos anseios das pessoas, que apresenta contrapontos de outras propostas àquilo que a sociedade tem buscado para si, para nortear a vida e trazer propósitos, responder as perguntas: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu estou indo. A religião cristã e a teologia cristã, elas podem fazer uma diferença muito grande se construírem como uma teologia pública, que entra em diálogo com a sociedade e que se faz presente na vida das pessoas. Sair dessa zona de conforto, para mim, é muito alinhado com a própria ideia, o nosso imaginário sobre a igreja dos últimos dias, a igreja remanescente, entende? Que é uma igreja que não está nessa zona de conforto. A gente compara com Laodiceia, então é a igreja que realmente é peneirada, né, nos últimos dias. A nossa missão como teólogos públicos é entender quem é a sociedade, o que essa sociedade acredita e por que ela acredita nisso, e conseguimos, a partir disso, contrapor o que a Bíblia realmente quer ensinar. Quando nós temos essas duas questões em mãos, o que a sociedade crê, o que a Bíblia acredita, a gente pode, com muito amor, com muita paciência, ensinar a verdade. Aí está o nosso chamado, compreender o nosso tempo e dar uma mensagem bíblica ao nosso tempo. E dar tempo a Ele para que possa mudar, assim como Deus faz conosco. Deus espera pacientemente que nós abandonemos hábitos antigos e adquiramos hábitos novos e bíblicos. A mesma coisa na sociedade. Nós precisamos dar tempo, trabalhar, pregar e confiar que o Espírito Santo já está ali atuando. Envolver-se no debate público não passa por assumir as rédeas da sociedade e impor os valores do Evangelho. Até porque essa imposição não corresponde ao espírito bíblico. Ao contrário, consiste em manter os ouvidos abertos e atentos ao clamor do mundo, para que assim a igreja esteja alerta e pronta para atender às demandas da sociedade com o paradigma do reino de Deus. Encontrar o equilíbrio entre o estudo teológico profundo, buscando saber a vontade de Deus para a realidade humana, sem perder a verdadeira piedade e o espírito prático de estender as mãos e se mostrar aberto às necessidades sociais, é o grande desafio que o corpo de Cristo enfrenta. Assumir uma postura radical de se limitar apenas a um lado é perigoso e pode destruir uma comunidade de fé. Mas quando a igreja encontra sua centralidade no Evangelho, esse balanço entre teologia e piedade se ajusta e promove o bem, para a bênção da sociedade e para a glória de Deus. Eu tenho a impressão que toda vez que a gente começa a derivar para os extremos, a gente empobrece muito nas compreensões. Então,
aquela teologia que é feita só no escritório, no livro, ela não vai ter provavelmente muita relevância, não vai responder as perguntas. Eu ousaria dizer que ela provavelmente também não vai refletir muito a realidade de Deus, falando de uma maneira geral, né? E, por outro lado, aquela prática que também acontece num puro pragmatismo, sem ter esse diálogo que faz você refletir, que faz você se deparar com a revelação e que tem a intenção de levar a revelação de Deus às pessoas, também é uma prática de pouco significado e pouca transformação na vida das pessoas. Então, tem que haver essa integração. A gente tem que buscar responder as perguntas que as pessoas estão fazendo para se tornar relevante. A gente tem que engajar-se nos debates públicos e ter uma teologia que serve para todos os aspectos da vida, né? Que direcione e que nos ajude a viver a realidade do Reino de Deus em todas as esferas da vida humana. Então, esse trabalho em favor do outro, esse aspecto, essa discussão da justiça social, ela é muito importante para a teologia pública. Mas existem outros, não é apenas a diaconia, mas é a presença intencional dos cristãos na sociedade, que a gente chama de martíria, a palavra grega para testemunho, né? É também as relações sociais e familiares que os cristãos constroem na sociedade por causa das orientações do texto bíblico, por causa da reflexão teológica, que é a construção da coinonia, da comunidade cristã. É também a liturgia, que é o ensino, a adoração, o culto. São todos componentes da teologia do Novo Testamento que formam a igreja e que eles estão diretamente ligados ao espaço público, à vida comum das pessoas. Portanto, os elementos constituintes da teologia pública são aqueles que estão na vida das pessoas. E quando a gente coloca, então, esse propósito de levar todas as pessoas a essa vida plena em Cristo, no contexto dos últimos dias, como a gente compreende, eu acho que aí é onde as coisas se encaixam. Então, é entender que dentro daquele contexto histórico que a gente conhece, profético, nós vivemos num período final dessa história e por isso existe esse chamado através do testemunho para que na plenitude, em todas as dimensões, física, espiritual, mental, social, nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. A teologia possui grande importância na busca por entender o relacionamento de Deus com a humanidade, mas ela pode se tornar apenas um objeto teórico de estudo. A teologia pública visa uma comunidade de fé mais preocupada em ouvir as questões que a sociedade está fazendo e oferecer respostas bíblicas que transformem a realidade. Encontrar o equilíbrio no estudo teológico e no anseio por mudar o mundo passa por compreender o Evangelho e sua relevância única e central.